O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Podem tomar o seu assento. Quando o Senhor falar ao nosso coração sobre um novo tempo, um novo propósito conosco aqui na Suíça, o Senhor me disse uma frase: recomeçar é necessário. Aleluia. E a partir dali, isso já faz alguns meses, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre esse tema, sobre recomeçar. Quando Deus chama o homem para recomeçar, quando Deus chama a mulher para recomeçar alguma coisa ou algo. Abraão, ele era um homem de posse. O pai de Abraão era um homem financeiramente estável. Abraão não tinha necessidade de sair da onde ele estava para ir para outra terra, porque Abraão vivia bem aonde ele estava. Abraão vivia numa terra que chamava Ur dos Caldeus, e a terra de Ur dos Caldeus, hoje, ela era localizada na Mesopotâmia, aonde hoje, segundo alguns estudiosos, ela é a região do Iraque. Então, Abraão, ele vivia naquela região. O seu pai fabricava deuses, ídolos, imagens, e Abraão tinha uma vida normal, Abraão tinha uma vida tranquila, Abraão tinha uma vida boa, Abraão tinha uma vida estável. Abraão, ele não precisava sair dali para ir conquistar bens financeiros em outro lugar. Só que o Deus que nos chama, ele até pode nos mover por questões financeiras, mas o fundo de tudo é um propósito. Aleluia. Porque Deus não nos move só por dinheiro, Deus nos move por propósito. E Deus vai dar uma ordenança a Abraão a sair de uma terra, a ir para uma terra que o Senhor ia lhe mostrar, para que ele pudesse viver um propósito. E o Senhor, ele começou a me fazer entender algumas coisas, e dentro delas ele falava comigo ao meu coração: eu não te trouxe aqui apenas por dinheiro, eu te trouxe por propósito. Aleluia. Eu trouxe para estabelecer propósito. E quando Deus estabelece propósito, irmãos, ele é o Deus que sustenta, ainda no meio da adversidade, da dificuldade, da escassez, da crise, ele é o Deus que sustenta. Porque quem ele move por propósito, ele não abandona. Tem gente que movimenta pelas próprias pernas, e Deus não tem nada a ver com isso. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aonde queremos ir. Mas quem se movimenta por propósito, Deus, ele é a própria garantia. Se eu estou aqui por um propósito, Deus que me colocou, ele há de criar maneira de me sustentar de pé. Ele há de criar maneira de me dar um trabalho. Ele há de criar maneira de me dar uma casa, para que eu me estabeleça na terra em que ele mandou eu pisar. E Abraão não é diferente. Abraão, ele ouve Deus. E Deus fala: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vá para um lugar que eu te mostrarei. E eu, irmãos, acho interessante esse sair de Abraão, porque Abraão, ele não conhecia Deus de perto. Abraão conhecia deuses, não um Deus, ele conhecia deuses. E os deuses que Abraão conhecia, que o seu pai fabricava, não falava com Abraão. Eram imagens, eram escultura. Agora, Abraão ouve um Deus se apresentar a ele e fala: ei, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, porque ali eu te fartiei uma grande nação. Abraão, ele olha para a vida dele, olha para a esposa dele, e Sara era estéril. Como gerar uma grande nação com uma mulher estéril?
Mas o Deus que faz a promessa, ele também é o Deus que sustenta até que a promessa se cumpra. E Abraão, ele quando ouve, ele fala, peraí, eu tenho uma mulher estéril que não me dá um filho. E agora existe um Deus que desce para falar comigo, que se eu for uma terra que ele vai me mostrar, naquela terra ele me fará uma grande nação, ele me dará filhos, a qual outra hora eu não consigo ter aqui. Abraão não pensa duas vezes, ele para toda a sua vida, coloca Sara na sua carruagem e vai viver o que Deus chamou ele para viver. Só que Abraão, a Bíblia diz que ele leva um parente. A Bíblia diz que ele vai levar Ló com ele. E Abraão e Sara era projeto de Deus. Mas Ló não era projeto de Deus. Por isso que Deus fala, deixa tua parentela, deixa tua família e vai. Tu e a tua esposa. Abraão não tinha filho porque Sara era estéril. Abraão não tinha empregado. Abraão deixa tudo e vai. Só que a Bíblia diz que Abraão ele vai levar com ele o seu sobrinho Ló. E Deus não tinha compromisso, não tinha propósito com Ló. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, infelizmente, Deus nos faz uma promessa e nós queremos arrastar pessoas conosco que Deus não tem propósito. É verdade. O problema é quando nós queremos levar para viver uma promessa conosco quem Deus não tem propósito. Deus te trouxe para essa terra. Deus te prometeu que faria coisas grandes nessa terra. Ele não precisa de mais ninguém, é só você e Ele que te prometeu. Aleluia. Só que a caminhada para uma nova terra, que Abraão não tinha o GPS da indicação, era muito difícil. Então o que Abraão faz? Eu levo Ló. Pelo menos eu não estou sozinho. E andar com quem Deus não mandou andar, irmãos, é pior do que andar sozinho. Lá no Brasil nós temos um ditado que é melhor só do que mal acompanhado. E Abraão naquele momento estava acompanhado de alguém que Deus não tinha propósito. E quando nós queremos andar com pessoas que Deus não tem propósito, as coisas tendem de ir de mal a pior. As coisas tendem a não se cumprir aquilo que Deus nos prometeu. E Abraão, ele vai sair debaixo de uma promessa, mas vai carregar alguém que não está debaixo da mesma promessa. Olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para você. Quem que você está carregando atrás de você que não está debaixo da mesma promessa que Deus te fez? Eu preciso olhar para a minha vida e entender, Senhor, por que as coisas estão dando errado na minha vida? É porque o Senhor esqueceu de mim? É porque o Senhor não me ama? É porque o Senhor desfez a promessa? Olha a tua volta, quem que você está caminhando lado a lado que Deus não tem propósito? E muitas vezes Deus vai tirar pessoas do nosso caminho para te fazer entender, eu estou tirando, porque eu não tenho propósito com você e com A ou com B. Porque quando Deus fala com Abraão, sai do meio da tua parentela, Ele está dizendo, Abraão, corta o vínculo com a sua parentela, porque já não dá mais. Corta essa comunhão com a sua parentela, porque está te trazendo um atraso para cumprir o que Deus tem na tua vida, porque não dá mais. Só que Abraão corta com o pai, corta com a mãe, corta com o tio, mas não corta com o sobrinho. Ele vai levar o sobrinho atrás dele. E lá na frente nós vamos ver ainda que isso não vai dar certo. Lá na frente nós vamos ver que tem briga, tem guerra, tem contenda, tem problema. Por quê? Porque Abraão vai levar alguém que Deus não alinhou debaixo da mesma promessa. É tempo de nós entendermos quem que eu estou caminhando com Ele está debaixo da mesma promessa que Deus me fez. Porque se não está, é melhor que eu ande só.
Ah, pastor, mas é meu amigo. Ló era parente, Ló não era amigo, irmãos. Ah, pastor, mas eu gosto muito. Ló foi criado com Abraão. Criado com Abraão. Só que Deus fala, deixa. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos entender. É tempo de abrir mão de certas coisas que estão nos trazendo sofrimento, que estão nos trazendo atraso para a nossa vida, que está impedindo de Deus cumprir na minha vida aquilo que é necessário. É necessário, irmão, só que Abraão vai levar Ló. Porque Ló ia servir de ajuda. Ló ia servir de companhia. E nota, na caminhada, para quem conhece a história de Abraão, na caminhada de Abraão com Deus, Abraão vai se enriquecer. Abraão ele vai ter gado, Abraão vai ter empregado, Abraão vai ter empregadas, e Ló também. Ló ele vai viver debaixo da mesma coisa, o sobrinho vai enriquecer também. Ló vai ter gado, Ló vai ter empregado, Ló vai ter empregadas também. Só que Deus ele vai calar para Abraão acerca da promessa. Abraão estava caminhando com Ló e as coisas estavam dando certo. Os dois estavam enriquecendo, crescendo, tornando homens grandes, financeiramente falando. Só que o negócio de Deus não está preocupado se está bem financeiramente ou não está bem financeiramente. Deus está preocupado se você está vivendo a promessa que Ele te fez ou não. E a promessa que Deus fez a mim e a você, ela não está preso ao valor monetário, a dinheiro. A promessa que Deus faz a Abraão não era de enriquecer Abraão, porque Abraão não precisava sair de um dos caldeus para ficar rico. Abraão precisava sair de um caldeus para viver uma experiência com Deus, a sós com Deus. Só que Abraão, ele vai vivendo, caminhando, os anos vão passando, ele vai se enriquecendo e a promessa de Deus fazer de Abraão uma grande nação vai ficando para trás. Vai se esquecendo, Abraão vai se esquecendo da promessa que Deus fez. Por quê? Porque Abraão agora está focado em ficar grande, em tornar rico, em ter bens, em ter empregados, em ter empregadas. E Deus está olhando e dizendo, até quando, Abraão, tu vai andar com quem eu não tenho propósito? Porque Deus cala. E a Bíblia diz que chega um ponto em que Abraão está muito grande, Ló também cresce muito, e a Bíblia vai dizer que há contenda, a briga entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Quando eles começam a contender um com o outro, aí Abraão entende, não dá mais. É meu sobrinho, é meu parente, é sangue do meu sangue, cresceu comigo, enriqueceu comigo, caminhou comigo, mas não dá mais. Precisou, irmãos, começar a haver briga, contenda, dissensão, problema dentro da casa de Abraão e de Ló, por causa dos dois andar juntos, para Abraão tomar uma posição. E muitas vezes, o deixar ir alguém que caminha conosco, quando nós não queremos, vai acabar a gerar problema. Aí fica um para um canto e o outro para o outro. E aí Abraão chama Ló e fala, Ló, até aqui nós andamos juntos. Daqui para frente não dá para andar junto mais. Agora você escolhe o que você quer fazer e viver. Se você for para lá, eu vou para cá. Abraão olha para ele e fala, olha, você tem o deserto de Cã e as campinas de Jordão. As campinas de Jordão eram à beira do rio Jordão, aonde tudo florescia, aonde a terra era boa, aonde tudo produzia. O deserto de Cã era o deserto. Nada se plantava, nada se criava. Ló era esperto. O que Ló fez? Eu vou ficar com as campinas de Jordão. E Abraão fala, então vai. As campinas de Jordão é o seu refúgio, mas eu fico no deserto de Cã com a minha família.
E a Bíblia vai dizer que ali, no deserto de Cã, Abraão ele vai prosperar. Abraão ele vai voltar a ouvir Deus. Abraão vai receber promessa de Deus. Porque, irmãos, o problema não é o lugar. O problema é quem está carregando a promessa. Logo carregar a promessa, correu para Campinas de Jordão porque era mais fácil. Mas Abraão continha a promessa e vai estar no deserto. E deserto na vida de quem tem promessa, Deus faz prosperar. No meu deserto, Deus me abençoa porque Deus tem promessa. Na minha dificuldade, Deus me abençoa porque Deus tem promessa. No meu dia mal, Deus está comigo porque Ele tem promessa. Eu não tenho que preocupar de estar no lugar bom. Eu tenho que preocupar de estar aonde Deus me quer. Eu tenho que preocupar de estar no centro da vontade de Deus e não aonde eu quero. E a minha pergunta é, nós estamos vivendo ou nós estamos aonde Deus quer que nós estamos? Será que nós estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida? Ou nós estamos só preocupados em tornar grande, enriquecer ou ter alguma coisa? Deus ele nos colocou nessa Suíça com um propósito, não estamos à toa. Eu lembro quando eu vim para Portugal, eu saí do Brasil dizendo, eu era novo, eu tinha 18 para 19 anos, e eu falava, vou para lá para comprar um carro, uma moto, e vou chegar aqui de novo com dinheiro no bolso, com carro, moto, e eu não quero nem saber, vou curtir minha vida. Eu não conhecia Jesus, eu nem tampouco gostava de cristão naquela altura. E eu cheguei a Portugal. Cheguei na terra da promessa, aonde todo mundo falava que ganhava-se dinheiro naquela altura, lá em 2004, 2003. E eu cheguei cheio de expectativa. Correr atrás do euro, juntar dinheiro, porque eu estou na terra da promessa. E é aqui que eu vou construir, é aqui que eu vou comprar casa, carro, moto e viver na minha vida. E um dia Deus falou comigo, eu te permiti chegar pelo dinheiro, mas não te deixarei pelo dinheiro. E aí eu encontrei Jesus na minha vida, no meio da bebida, no meio da depressão, no meio de uma angústia terrível naquela terra. Eu entendi que não tinha felicidade naquela discoteca que eu ia, naquelas noites que eu ia, não tinha. A minha felicidade, eu só fui encontrar o vazio que eu tinha na minha alma, eu só fui encontrar quando verdadeiramente eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus há mais de 16 anos atrás e fui viver algo novo com Deus. Quando eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, eu deixei o desejo de ter carro, casa, moto no Brasil, dinheiro no Brasil, vivi naquele Portugal 20 anos, ao qual dos 20 anos que eu vivi, mais ou menos 14 anos eu me entreguei à obra missionária do Senhor, para entender que eu não cheguei naquela terra para viver para o euro, mas para viver um propósito, uma promessa. Deus me permitiu sair do Brasil com um intuito monetário, financeiro apenas, para chegar naquele lugar. Quando eu cheguei, Deus falou, o teu propósito é um, mas o meu é o que prevalece na tua vida. Aleluia. Eu vim para esse país, para a Suíça. Quando eu cheguei, eu comentei para alguns, eu não vim por causa de igreja. Eu vim para comprar uma casa em Portugal, porque eu passei a amar Portugal, eu quero viver lá, e vim para comprar uma casa lá. Depois que eu cheguei aqui, de mala e cuia, como diz o brasileiro, sem ter como voltar para trás, Deus falou, você veio pela casa. A casa não é problema eu te dar, mas há um propósito determinado no céu para essa cidade, para essa nação. E você vai ter que entender que se você quer a casa, você vai ter que viver no meu propósito. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, buscai primeiro as coisas do céu e as demais ele acrescenta. Ele não me diz, busca primeiro as coisas do céu e depois corre atrás das outras. Ele diz, busca as coisas do céu, porque aquilo que você precisa, eu acrescento.
Eu não tenho que preocupar, irmão, eu só tenho que fazer o que Ele manda, porque Ele vai acrescentar. Abraão está agora preocupado, Sara está estéril, mandei Ló embora. E agora, quem é o meu herdeiro? Cadê a grande nação? Abraão dentro de uma tenda questionando a Deus. E Deus fala, Abraão, sai da tenda. Porque tenda é construção de homem, coisa de homem. Tenda limita a minha visão. Eu não vejo o céu daqui de dentro, eu vejo um teto. E Deus está dizendo, Abraão, sai da tenda. E a Bíblia diz que Abraão sai da tenda. Ele fala, Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se você conseguir. E Abraão não consegue, lógico que não. Se eu abrir aqui à noite, eu não consigo contar as estrelas que tem no céu. Ele fala, Abraão, olha para esse deserto, conta os grãos de areia que tem nesse deserto. Você consegue, Abraão? Também não. E ele fala, assim farei a tua descendência. Aleluia. Número incontável. Deus está dizendo, Abraão, aquilo que tu está vivendo hoje é o momento, e o momento não define a tua história. Aquilo que eu estou vivendo hoje não define a minha história. O momento pode ser ruim, o momento pode ser difícil, mas não define a minha história. O momento pode ser catastrófico financeiramente, pode ser difícil na saúde, mas não define a minha história. Porque aquele que me trouxe aqui para viver uma promessa, ele não abre mão da promessa na minha vida. Ele não abre mão. O que ele tem te prometido? Muitas vezes a gente esquece. Parece que no momento da nossa dificuldade nós esquecemos as promessas. E começamos a pegar naquilo que é palpável. Eu creio nesse microfone porque eu vejo. Mas se tirar ele dali, eu já não creio que ele está ali. E Deus está dizendo, Abraão, Sara não pode, mas eu posso. Aleluia. Abraão, Sara não tem condição, mas eu sou aquele que dou a condição. Abraão, tu está sozinho, mas eu sou teu amigo. Porque Deus, ele queria entender, Abraão, tu não precisa andar com Ló, teu amigo, teu sobrinho. Eu te trouxe para esse lugar para te ser o teu amigo. Eu te trouxe para este lugar para que tu me conheça e sabe quem eu sou. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele chama Abraão de amigo. De amigo. Quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala, eu não posso destruir sem falar com meu amigo Abraão. Deus está dizendo, Abraão, nesse deserto, eu te farei conhecer o teu verdadeiro amigo. Aquele que às vezes bate nas minhas costas, pode me deixar, me abandonar, mas aquele que prometeu, ele não abandona. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, ele fala, Abraão, sai da tenda, porque eu vou te mostrar. Nota que no verso que nós lemos, Deus manda Abraão sair da terra, da casa, da parentela. Agora Abraão está numa tenda e está dizendo, sai da tenda. Todo lugar que limita o agir de Deus na nossa vida, Deus manda a gente sair. Para viver algo novo que Ele tem em nós e com nós. Todo lugar que nós estamos que limita o agir de Deus na nossa vida, Deus fala, sai porque já não te cabe aí mais. Deus está dizendo, Abraão, a tenda é pequena para aquilo que eu vou fazer na tua vida. Abraão, a tenda é limitada naquilo que eu vou fazer na tua vida. Porque se tu não consegue contar as areias desse deserto, as estrelas desse céu, assim é a tua descendência, Abraão. Não limita aquilo que eu posso fazer na tua vida. Não limita. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós olhamos para a nossa situação e dizemos, é impossível. Nós olhamos para a nossa condição e dizemos, é impossível. Eu estava para vir neste lugar, quando mandei e-mail, eu estava orando de madrugada, e eu falava, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já bati,
em várias portas e nada deu certo. O Senhor não tem isso comigo. Lá em Portugal foi bom. Aqui não. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu trabalhar, viver minha vida. E quando eu quiser ir embora, eu vou embora. Aí Deus falou comigo, manda um e-mail para tal lugar, que era para a igreja Reformite. Aqui de Albrecht, eu falei, eles só falam alemão, eu vou mandar e-mail para aqui. Não dá. Mas quem ouve Deus, irmãos, e é inteligente, ele vai viver coisas sobrenaturais de Deus quando nós obedecemos à voz de Deus. Naquela madrugada eu fui para o Google, fiz um e-mail, traduzi e mandei. E falei, Senhor, é a última vez que eu vou bater na porta. Se não abrir, eu desisto. Fiquei calado, não disse nada para ninguém. Falei, isso não vai dar em nada. Uma semana depois, eles falam, que dia nós podemos reunir para te conhecer e conversarmos? E eu falei, eu não estou acreditando que eles vão ver meu e-mail. Uma semana depois, melhor, 15 dias depois, eu estava entrando nessa sala, eu, minha filha, mais um casal, para reunir nessa sala, para eles perguntar o que nós vamos fazer, para quê? Eu falei, nós vamos começar uma comunidade cristã evangélica de língua portuguesa, porque aqui na região procuramos igreja para nós, não achamos, não entendemos a vossa língua, temos dificuldade. Eles olharam para mim e disseram, que bom. Ficamos felizes de alguém vir para essa cidade e querer abrir uma igreja na vossa língua, porque de fato não tem. O Raul que disse, conhecemos alguns que saem daqui e vão lá para Azul. Eu falei, eu também ia. Eu fui um ano direto, é muito longe. É ir, vinha, é gasto, é longe. Às vezes estamos cansados, tem que sair de casa cedo, chega tarde. E ele falou, eu espero que essa sala encha. E se encher, nós damos uma outra sala maior para vocês. E eu falei, Senhor, o Senhor está abrindo a porta. Amém. E Deus falou algo comigo, quando nós tiramos dos nossos caminhos, quem Deus não chamou para andar conosco, Deus começa a cumprir promessa. Aleluia. Deus calou para Abraão, enquanto Abraão andou com Ló, Deus calou para Abraão. Existem coisas que Deus está calado na nossa vida e para a nossa vida, porque nós estamos andando com quem Deus não mandou a gente andar. Nós estamos esperando em pessoas que Deus não mandou esperar. Ló estava animado porque tinha, Abraão estava animado porque tinha Ló. Mas agora que Ló vai embora, ele questiona, e aí, Senhor? Eu não tenho filhos, Ló foi embora. Eu só tenho Eliezer Damasceno, o meu servo, é para ele que vai dar minha herança. E Deus, eu não esqueci de ti. Eu farei de ti uma grande nação. Porque aquilo que é difícil para mim, irmãos, não é para Deus. Aquilo que é impossível para mim não é para Deus. Sara era estéril e avançada de idade. E para Deus isso não é problema. Para Sara era, que Sara ouve e fala, eu, velho, avançado de idade, vou gerar um filho, vou gerar uma nação. E ela ri. Só que aquilo que é impossível para mim, para você, para Deus não é impossível. O milagre que nós esperamos e aguardamos não é impossível. A promessa que nós desejamos não é impossível. O Deus que trabalha ao nosso favor, ele diz em Lucas 1,37, para mim nada é impossível. Qual que é o nosso problema hoje, irmão? Abraão está preocupado em não ter filho. E Deus vai cumprir a promessa na vida de Abraão. E vai dar Isaac para Abraão. Existe um momento da nossa vida que Deus está provando aonde está a nossa fé. Deus permite que as coisas tornem difícil. Deus permite a aflição na alma. Deus permite o desespero, a tristeza, a angústia, para ver se nesse momento nós vamos lembrar daquele que fez a promessa. E falar, Senhor, igual Abraão, até quando? Eu não tenho filho, até quando?
Deus vai dizer: Abraão, eu estou descendo para falar contigo na tenda. Aleluia. Sai daí, Abraão, porque eu tenho uma promessa na tua vida e te farei ver e enxergar o que eu tenho para você. Hoje nós estamos aqui, eu falei no início, de não desprezar o início das coisas pequenas. Nós olhamos e falamos: cadê? Cadê? Como que vai ser? Eu estou dizendo: não despreze. Hoje nós olhamos, contemplamos, amanhã nós pegamos a promessa. Quando Deus fala, Abraão não está pegando a promessa, ele está ouvindo, vendo que Deus vai fazer grande. Mas ele não estava com Isaac no colo. Ele não estava com a promessa no colo. Só que Deus vai fazer. Há um tempo em que nós ouvimos, há um tempo em que nós vemos, mas há um tempo que nós alcançamos a promessa. E eu creio que em vidas de gente aqui, na nossa vida, está chegando um momento que eu vou deixar de ouvir, eu vou deixar de ver, mas eu vou começar a alcançar, pegar com as minhas mãos a promessa que Deus me fez. Não vou ficar só sonhando com aquilo que Deus prometeu. Eu vou viver o que Deus prometeu na íntegra. Para que Deus ele possa ser o Deus que prova, aprova e cumpre na minha vida. Toda prova tem um tempo, irmãos. Abraão andou anos com Deus para viver a promessa. E muitas vezes a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que Abraão creu, até mesmo contra a esperança. Ou seja, quando não havia mais esperança para ele, ele creu. Quando ele olhou passar avançado de idade, ele creu. Quando ele olhou para ele, já na casa dos 100 anos, ele creu. Por que isso, irmãos? Porque para nós podemos olhar para o nosso relógio humano e falando: estou ficando velho, o tempo está passando, nunca mais ouvi o que Deus falou. E Deus está dizendo: ainda tem tempo. Eu ainda posso cumprir na tua vida. A minha hora ainda não chegou. Eu ainda virei e cumprirei tudo o que te prometi. Mas, Senhor, já são tantos anos. Ele é dono do tempo. E na mão dele está o controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Às vezes, parece que as coisas estão desandando. E Deus está dizendo: eu não perdi o controle. Abraão estava brigando com Deus na tenda. Deus, eu não tenho herdeiro. E Deus está dizendo: eu não perdi o controle, Abraão. Eu não esqueci. O Senhor me fez sair do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, da minha terra, da minha parentela. Deus está dizendo: eu não esqueci. Às vezes nós olhamos, deitamos às vezes na nossa cama e pensamos: o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido de eu estar nessa terra? Olha o meu sofrimento. Olha a minha tristeza. Todo mundo que eu deixei para trás está vivendo a vida deles. E olha eu. Olha como eu estou. E Deus está dizendo: eu te trouxe por uma promessa. E eu não abro mão da promessa que eu te fiz. Eu não abro mão daquilo que eu tenho para fazer, para completar a tua vida. Pode passar céu e terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. Aleluia. Não vai passar, irmão. Pastor, está difícil, eu acredito. Tem dias que eu quero juntar as malas e ir embora. É normal. Tem dia que você acorda e você não quer falar com ninguém. É normal. Às vezes você quer trancar no quarto e não vê ninguém. É normal. Abraão viveu isso lá na tenda, mas houve um tempo em que Deus falou: sai. Sai dessa angústia, sai dessa tristeza, sai desse questionamento. Eu ainda tenho uma promessa sobre a tua vida, Abraão.
crer, irmãos, que nós estamos aqui. Se nós estamos de pé, se nós abrimos essa porta, se nós decidimos dar um passo de fé, é porque Deus está perto de mudar histórias nesse lugar, nesse ambiente. Essa porta não é aberta ao acaso. Eu costumo dizer que porta de igreja, quando abre, é um mover de Deus sobre uma cidade, é um mover de Deus sobre um país, é um mover de Deus sobre um lugar. E Deus está abrindo esta porta, permitiu que essa porta se abrisse nesse dia de hoje, a partir de hoje, para que vidas adentrem por essa porta e que a história delas nesse país possam ser mudadas. Quando Deus me permitiu chegar em Portugal, Ele me permitiu chegar para que Ele mudasse a minha história e através da minha vida Ele mudasse outras vidas. E foram mais de 16 anos mudando vidas. Mais de 16 anos levantando famílias, restaurando famílias, casamento, vendo pessoas serem libertas das drogas, dos vícios de bebida, da prostituição. Porque Deus, quando Ele abre uma porta, Ele está abrindo uma porta de salvação. Aleluia. Glória a Deus. E é tão engraçado, irmão, que quando eu converti, há 17 anos atrás, eu morava numa casa e uma porta abriu igual essa, irmão Ceni. Eu morava do outro lado da rua e ela abriu do lado de cá. E era num primeiro andar de um prédio, embaixo eram 2 lojas, em cima era uma loja, do outro lado era a igreja, e em cima da igreja eram 2 casas. De um lado morava um brasileiro, de outro morava um português, e do outro lado eu morava. Cansavam de me convidar para ir, eu não ia. Eu não gostava daquele tipo de pessoas. Mas um dia, eu morava com meus tios alugaram a casa de cima. E eu passei a morar em cima da igreja. Em Portugal, o isolamento não é tão bom quanto aqui, então os louvores daquela igreja invadiam o meu quarto. E às vezes eu estava naquele dia mal. Eu já tinha bebido tudo que eu pudesse beber. Eu estava no domingo à tarde numa cama, chateado da vida, oprimido, depressivo. E aquele louvor entrava pelas paredes da casa, eu não sabia como. E nada me acalmava tanto como aqueles louvores. Aleluia. O que a bebida não me acalmou naquele fim de semana, aqueles louvores me acalmavam. E eu falava, que sensação diferente. Que negócio diferente. E eu passei naqueles domingos, estar no meu quarto, naquela altura, não mais por depressivo, mas porque eu queria ouvir aqueles louvores entrar no meu quarto e tocar o meu coração. Porque eu não tinha coragem de ir lá embaixo. Eu não tinha coragem de ir na igreja. Mas um dia eu fui. Um dia eu fui, meus tios começaram a ir, e eu fui. E naquele dia que eu entrei, lembro até hoje, eu sentei no fundo da igreja, não era muita gente, era uma sala mais ou menos desse tamanho, e eu sentei nas últimas cadeiras, praticamente. E tinha um pastor pregando de fora, e no final da mensagem ele falou, você jovem. E eu baixei a cabeça. Você que baixou a cabeça. Ele começou a falar, Deus não te trouxe nesse país à toa. Deus te trouxe porque tem uma obra na sua vida. Deus vê isso, tudo que você viveu na tua casa, na tua parentela, e começou a contar a minha vida como se fosse passando num telão. E eu, quem contou com esse camarada, a minha vida todinha, quem foi o linguarudo? E eu fiquei perturbado com aquilo, não sabia que Deus falava, que Deus para mim era pregado no madeiro e morto. E eu falava, Deus fala, Deus, que Deus é esse? E aquilo entrou dentro da minha alma de tal maneira
que 2 cultos depois eu estava aceitando Jesus. Aleluia. Ainda bebendo, ainda indo para a noite, eu ia na quinta-feira da promessa, eu ia para sexta-feira para a discoteca, sábado para a discoteca, forró para o domingo, mas eu sabia que alguma coisa estava mudando. Foi um tempo, e Deus falando, eu tenho uma promessa, 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 eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu vou te levar para as nações. E eu falava, nem leio Bíblia. E Deus foi com aquele desejo pela Bíblia, por instrumentos. Comecei a tocar, comecei a ler Bíblia, estudar a Bíblia. E a minha alma ela foi sendo mudada, transformada. Deus falou, tem promessa, tem promessa. Eu ouvi há alguns anos isso. E um dia eu falei, cadê a promessa? Cadê a esposa? Cadê o ministério? Cadê as nações? E Deus falava, eu estou trabalhando em você para te levar para as nações. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho minha família que Deus deu. Naquela igreja Deus deu. Já rodamos alguns países dessa Europa, pregando o Evangelho. Constantemente somos convidados para ir. Estivemos na Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal, rodamos corte norte a sul. Deus faz. Quando nós aguardamos o tempo da promessa e saímos dos lugares aonde Deus nos mandou sair, Deus ele faz na nossa vida aquilo que nós nunca pensamos e nunca imaginamos. A situação de Abraão era quase impossível, mas Deus tinha uma promessa. Ainda que a nossa situação ela seja quase que impossível, há uma promessa e Deus não vai abrir mão da promessa. Ainda que parece que nessa terra nós vivemos só dor e sofrimento, há uma promessa que Deus não vai abrir mão e Deus vai cumprir na nossa vida. Deus não nos trouxe aqui para viver frustrado. Deus não nos trouxe aqui para chorar pelos cantos escondidos, achando que Deus nos abandonou. Deus nos trouxe aqui para viver uma promessa. E Ele não abre mão da promessa que Ele nos fez. Deus nos trouxe aqui para viver uma promessa e Ele não abre mão da promessa que Ele nos fez. Pode demorar o tempo que for, irmãos. Deus vai cumprir na nossa vida a promessa. Vamos se colocar de pé? Eu quero orar com você. Talvez você olha e pensa, a minha situação, pastor, não tem jeito. Irmão, não existe nada que Deus não dê jeito. Se você crê nessa oração, ainda que seja um pensamento, coloca para Deus. Deus, aquela situação para mim há muitos anos que eu espero e é impossível. Mas se através dessa palavra o Senhor pode fazer, eu vou crer. E o Senhor irá fazer algo sobrenatural na minha vida, porque eu vou crer. Não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia garante que Deus ele é especialista em fazer milagres em causas impossíveis. Então, nesse momento, eu quero orar e quero apresentar a tua vida. Quero apresentar a tua causa. Porque eu creio que haverá mudança na tua vida. Eu creio que haverá mudança na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Porque Deus ele vai agir ao teu favor. Eterno Deus e